muito boa tarde a todos novamente, tá? Eu sou o Jefferson Sartori, eu estou na SEAGRE há 10 anos, atualmente eu estou atuando na coordenação da equipe de consultorias e serviços do produto AgriManager, tá? Nós vamos trazer, sejam bem-vindos, né, ao SEAGRE Talks, mais uma edição aí para trazer conteúdo para vocês. A ideia desse conteúdo de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre o processo em si de entrada, né, da colheita, e nós vamos trazer para vocês também alguns relatórios, né, que é aquela momento que você já fez a colheita do produto e agora, né, para onde que nós vamos olhar, que relatório que nós vamos tirar, ou até durante mesmo o período da colheita ali, quer tirar alguma informação, tá? Então, nós vamos focar mais num contexto de processo, né, de entrada, como que é feito dentro do AgriManager, e depois nós vamos ter um olhar para esses relatórios, né. Ter algum relatório de produtividade, fazer um fechamento de um talhão. Então, eu montei uma estrutura de informações aqui para vocês, e aí eu vou estar repassando, vou estar mostrando diretamente no produto, tá? Então, aproveite, curtem bastante. Se tiver alguma dúvida, aí pode ir pontuando dentro do que a gente conseguir de tempo também, disponibilidade, a gente vai atendendo vocês, tá bom? Fiquem à vontade, interajam no chat aí. Como eu comentei, se teve pessoal que entrou agora, tá? Coloquem o nome de vocês e a fazenda que fazem parte, para a gente identificar vocês aqui, tá bom? Então, curtam e aproveitem. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. E aí, para a gente dar início. Nesse momento, eu compartilhei a tela do ERP, tá? Estão conseguindo acompanhar por aí? Tá tranquilo? Compartilhou, né? Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar de um contexto voltado ao processo do produto, né? Então, fez todas as aplicações, fez, né, toda uma configuração, um planejamento para a safra e chegou o momento da colheita, né? Muitos aqui já até finalizaram, alguns estão começando, alguns estão, né, entre a safra, no meio da colheita, né, e já automaticamente já vem aquele período de plantio também. E dependendo da região aí, alguns ainda não começaram a colher, né, em algumas determinadas áreas. Então, assim, foi um momento que a gente escolheu aqui para trazer esse conteúdo para vocês, justamente pensando, né, em quem já movimentou, em quem está movimentando ainda e quem ainda vai fazer a movimentação de colheita. Dentro do ERP, do produto, né, AgriManager, nós temos todo o cenário envolvendo a parte de armazenagem. Nós vamos tratar especificamente da entrada do grão de produção própria, né, e a parte de relatórios. Pensando num conceito, né, em que iniciou a colheita, né, então começou a movimentar a lavoura, como que nós vamos dar início aos lançamentos dentro do ERP. Então, para essa movimentação, a gente acessa o módulo de armazenagem, nós temos aqui na opção de recebimento, a gente tem duas opções, eu vou comentar sobre ambas, tá? Nós temos aqui a opção de recebimento via romaneio, que é o lançamento original, né, da parte de produção. Então, nessa tela de recebimento, são onde nós iremos lançar a movimentação da colheita. Eu já trouxe uma base de dados de informação aqui para vocês, até para vocês aproveitarem um pouco mais o conteúdo, tá? Deixa eu só pegar aqui, ok. Vamos lá. Então, eu já fiz um lançamento de informações para vocês, até para a gente aproveitar um pouco mais a nossa live aqui, para a gente ter mais informações nos relatórios, né? Se a gente fosse fazer lançamento por lançamento aqui, a gente talvez teria um tempo maior para fazer esses lançamentos, e a gente não conseguiria ter a visão e o olhar para o resultado, que é um dos objetivos também, até mais o objetivo principal da nossa live, né, de ver o resultado, de ver o relatório. Então, eu já trouxe uma base de informações para vocês. Então, vou editar um lançamento aqui como base para a gente entender.
na ideia de lançamento, né, então a gente vai clicar no botão de mais, nós vamos inserir um romaneio, então para fazer a colheita você vai fazer o lançamento, vai clicar no botão de mais, vai inserir as informações que o sistema pede. Eu vou trazer como base aqui para vocês um lançamento, né, de colheita própria. Então, nós vamos fazer o lançamento da informação, vai ter a data, vai ter o tipo de entrada, que é uma informação de colheita, a destinação desse produto, se ela é indústria ou semente, o produtor, a fazenda, né, que faz parte do lançamento. Vocês têm uma ou mais fazendas na propriedade, então vai vincular a fazenda. Quem ficará responsável por esse grão? Geralmente, esse contexto aqui, a gente pensando num cenário de produção própria, né? Então, todas essas informações aqui, elas ficam iguais, o produtor, o nome dele e a posse do grão. E aí a gente coloca a informação de ciclo. Então, lá no início da safra, quando vocês planejaram a safra vigente ou até vão planejar as próximas, então você define o ciclo de produção, você registra os talhões para fazer a movimentação das aplicações, e agora chegou o momento de a gente vincular esse talhão para fazer a entrada da nossa colheita. E aqui, em cima dessa informação, que nós vamos gerar volume para produtividade, por exemplo, para ter a movimentação de entrada desse produto. Então, a gente coloca o ciclo de produção, nós colocamos o talhão, qual que é o talhão, né? Qual que é a área da lavoura que está sendo feita a colheita, e a nossa variedade. Aqui a gente traz algumas informações também, como veículo, né, opção de transgenia, qual que é o motorista, dessa que movimentou, e aí nós temos o peso bruto, a tara e alguns descontos. Então, eu coloquei alguns descontos como base aqui, tá? Então, lembrando que são só informações fictícias, né, para a gente ter uma informação e um resultado para a gente acompanhar, tá bom? Então, aqui nós temos a movimentação de um romaneio, a gente faz o romaneio, você lança ele, depois o romaneio ele vai ser encerrado, ele vai abrir uma tela para fazer o encerramento de romaneio, tá? Então, não vou passar necessariamente passo a passo aqui do lançamento do romaneio, até para a gente ter um olhar para o resultado. Aqui, depois que você abre o romaneio, inclui, faz o lançamento dele, fica liberado o botão para encerrar, abre o encerramento, ele abre a tela novamente do romaneio para fazer a conferência, e aí é possível complementar com os dados. Então, aqui, nós temos um exemplo de lançamento, tá? Eu fiz 3 talhões para mostrar para vocês, uma fazenda, uma área fictícia também, e lancei informações nesses 3 talhões. Então, algumas variedades, o grupo inicial, que é o nosso, que é a empresa ativa em que vocês trabalham, tá? Então, esse é o lançamento aqui da informação de dados da colheita da empresa ativa. E aqui eu fiz também um lançamento, né, para uma segunda unidade, que aí a gente pensa no caso aí de ter uma segunda fazenda, ou para as empresas aí que são o produtor rural, né, às vezes ele tem o registro de 2 fazendas, uma delas está em cada CPF, e fica registrado, por exemplo, para um outro produtor. Então, na unidade local em que nós temos uma fazenda, uma unidade de negócio, eu fiz os lançamentos, e também para essa segunda unidade, onde eu estou na empresa ativa do sistema, mas o produtor responsável por esse grão, ele é, né, um dos sócios ou alguém da parte da estrutura do CPF. Então, fica o registro no nome dele, né, mas na fazenda em que ele tem o lançamento, que é a empresa ativa. Tá? Então, aqui ficam as informações de lançamento. Vocês podem ver que ele está no nome de outro produtor, mas está alocado na unidade 2, que é a outra unidade de negócio da minha empresa ativa. Então, eu tenho 2 unidades, só que eu aloquei a produção para este produtor que faz parte da minha sociedade ou do grupo. Tá? Pensando em a gente olhar informações, né, então, isso aqui durante o andamento da colheita ou depois que finalizou, então a gente pode acompanhar alguns relatórios e até tirar informação durante essa movimentação. Um deles, né, na própria tela, para a gente fazer uma conferência, só licença um pouquinho. Na própria tela, para a gente fazer a conferência daquilo que está sendo movimentado, nós vamos
nós podemos trabalhar com filtro, né? Então, a própria tela já serve de filtro para a gente fazer a consulta, né? Para a gente ter a informação de lançamento. Então, aqui vocês podem trabalhar com esse filtro de informação, até mesmo para gerar um relatório. Por exemplo, aqui eu tenho o lançamento das duas unidades, né? Então, se eu vim aqui nesta opção de imprimir consulta, imprimir o relatório, o sistema vai me listar as informações, né? Um detalhe de informações referente ao que eu estou imprimindo e a consulta que está em tela, né? Para que eu tenha já uma noção. Então, aqui eu tenho quais foram os romaneios que foram lançados, quais os campos que foram movimentados, tem variedade, tem placa, a data de entrada, a data de saída, que aí está ligado à data em que foi lançado e o encerramento, o produtor, que foi o que eu comentei com vocês, né, que é a parte de produtor, de lançamento, né, que está da empresa ativa, e aqui o produtor, que é o terceiro, que está ligado àquela unidade de negócio. E aí ele vem, em resumo, né, bruto, tara, os descontos e traz um resultado líquido. Esse é um relatório que você pode usar para conferir os lançamentos do dia a dia, né? Então, ele não tem tanta informação no sentido, assim, de detalhamento, mas ele traz algumas informações em relação ao que, de fato, foi movimentado no armazém, ou de acordo com o filtro que vocês informaram aqui e foi disponibilizado, tá? Pensando num cenário de a gente começar a olhar para a produtividade, e aí a produtividade ela pode ser durante, né, para acompanhar como está a produção e como está sendo conduzido todo o cenário, né, de informação do que está sendo colheito, né, eu vou passar alguns relatórios aqui para vocês que podem ser acompanhados, tá bom? Então, aqui no menu de consultas e relatórios, na opção de colheita, um dos relatórios que a gente orienta e até repassa, né, para ser utilizado para ver em relação à produtividade, fazer o acompanhamento, é o resumo de talhões. Então, no resumo de talhões, a gente consegue fazer um acompanhamento, ver algumas informações ligadas à movimentação que está sendo feita na lavoura, né? Então, toda movimentação de colheita, ela passa por um romaneio, é feita a entrada, e essas entradas elas geram resultados, geram informações para serem conferidas, ok? Então, essas informações a gente consegue visualizar em alguns relatórios. Então, quanto eu estou tendo de produtividade, né? Quanto daquele talhão foi movimentado, já colhido, quanto que em relação a sacas, em relação a quilos, então, algo nesse sentido. Esse relatório de resumo por talhões, por exemplo, nós temos aqui algumas opções de filtro para tratar. Então, nós vamos considerar a safra vigente em que nós estamos fazendo a consulta, nós vamos informar a cultura que temos ou que estamos movimentando, que deseja buscar informação. Aqui tem uma opção, se a gente vai buscar todos os talhões, ou talhões fechados, ou variedades fechadas, eu vou falar depois, mais para frente, em relação a esse fechamento de talhão. Até vocês vão ver, a hora que eu ativar a consulta aqui, a diferença de informação entre um talhão e outro. Eu vou mostrar também como fazer um fechamento de um talhão, ou seja, colheu, encerrou, não movimenta mais nele, eu vou mostrar para vocês também. E aqui nós temos a opção de buscar todos os romaneios ou somente os romaneios encerrados, né? Então, pode acontecer que está movimentando os talhões daquela fazenda e aí está fazendo o lançamento e pode ter algum romaneio que ainda esteja em aberto. Então, vou considerar todos já com informação desses que ainda estão em aberto ou eu vou considerar somente os que estão encerrados. Então, é uma das opções também. E aqui nós temos a opção de área total e área colhida, né? Então, a área total, ela vai considerar a área total do talhão e a área colhida, ela vai considerar a informação que está preenchida lá no monitoramento de talhões, que eu vou mostrar também para vocês na sequência. Então, de acordo com a informação que tiver aqui, desculpa, o sistema vai me gerar um relatório, tá? Então, vamos ativar nossa consulta aqui pela área total, inicialmente, e aí nós temos informações baseadas naqueles dados que eu apresentei para vocês de lançamentos. Então, na primeira unidade, que é a unidade da empresa ativa, né, a unidade 1,
Eu fiz uma movimentação, ela tem uma área de 50 hectares, eu coloquei áreas baixas aqui só para a gente ter uma informação de resultado. E nesse talhão, eu fiz a movimentação, né, de uma quantidade de volume em quilos, o sistema me deu uma quantidade de volume em sacas, e ele deu uma quantidade de volumes por hectare, ou seja, isso aqui bruto, né? E aí a gente também tem a questão dos descontos, eu lancei alguns descontos dos romaneios, e depois nós podemos observar o resultado líquido, né? Então, se eu tiver pegar desse talhão, né, em referente a essa variedade que foi movimentada, eu tenho uma quantidade de quilos que foi movimentado, eu tenho uma quantidade de sacas e eu tenho a produtividade baseada nessa informação. Então, em cima daquilo que eu movimentei nesse talhão, o sistema está me apresentando uma produtividade de 74,38 sacas por hectare. Então, essa é a média do talhão. Talvez alguns de vocês estejam perguntando por que alguns dos talhões estão em vermelho e outros estão em azul. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco também, justamente sobre isso. O talhão que está em vermelho é um talhão que já foi fechado. Então, lá no monitoramento de talhões, já fui lá, já fiz coloquei o final da colheita e coloquei a informação de fechamento de talhão. Tá? Então, eu já finalizei e ele já vem com uma cor diferente aqui, ó, esse talhão, ele já foi finalizado. Então, quem estiver analisando já pode ter essa informação também, né, para analisar no momento em que for consultar. Aqui, a impressão, né, da consulta, ela traz a mesma informação que está aqui na tela e faz um resumo por variedade aqui em relação à área, né, dos talhões, ok? Aqui também, da unidade 2, né, que está ligado ao outro produtor, aqui nós temos algumas visualizações, né, tem 2 visualizações aqui para fazer a consulta, né, produtor, fazendas, talhões e variedade, então ele vai fazer uma quebra por variedade, caso tenha algum talhão que tenha mais de uma variedade vinculada, o sistema ele vai quebrar aqui pela variedade, então é alguma das opções que tem o relatório. Se eu exibir o detalhamento, ele vai trazer algumas informações complementares aqui para a gente, que daí está ligado às impurezas, às classificações, tudo mais que estão ligadas àquele lançamento. Pensando num cenário assim, desejo ver, de fato, produtividade de talhão ou acompanhar aquilo que está sendo movimentado, quanto está produzindo, esse é um relatório que vai ajudar vocês a fazer essa conferência, tá? E isso, a partir do momento que vocês lançarem informação e vincular a um talhão, a um campo, né, cada um tem uma definição aí específica para essa situação, já pode observar as informações. Ele tem uma média geral aqui, né, porque daí ele está analisando todas as áreas de informações, né, mas também tem a expansão e a média individual de cada lançamento, tá bom? Eu vou explicando aqui, pessoal, depois eu vou tirar um tempo aí no final para a gente dar uma olhada no chat, tá? E aí a gente também tem a equipe de suporte para ajudar vocês nas questões de dúvidas, tá? Então, no final, a gente vai fazer algumas observações e dentro do que a gente conseguir aqui, a gente pode tirar algumas dúvidas aí até no ar também, mas para a gente aproveitar um pouco mais, eu vou repassando para vocês aqui, tá? Então, esse é um dos relatórios para a gente seguir na sequência o que eu comentei em relação ao monitoramento de talhões. Antes da gente ir para um outro relatório, nós vamos lá no Produção Agrícola, nós vamos na parte de aplicação no campo, tem a rotina de monitoramento de talhões. Essa rotina, ela lista, né, algumas movimentações que foram relacionadas a esse talhão. Então, tem automatização de alguns campos aqui, tá? Então, alguns campos vai trazer informação de forma automática, por exemplo, início de plantio, início de colheita, algumas informações como ciclo, né? Informação que vem da variedade, isso já vai ser preenchido de forma automática. Algumas das outras informações do monitoramento, elas são é necessário que seja preenchido manualmente. Por exemplo, que eu comentei com vocês, que lá tinha 2 talhões que estavam em vermelho, né?
Por que eles estavam em vermelho? Porque eu informei o final da colheita, né, e eu fiz o fechamento deste talhão. Então, a partir do momento que eu fiz toda a colheita dele, movimentei e fiz o lançamento, o sistema entende que ele está fechado e que ele foi automaticamente movimentado, tudo que existia, ele não vai sofrer mais movimentação. Então, já nem permite mais fazer aplicações também, né? Então, aqui a gente tem a área colhida em relação ao quanto foi plantado e o quanto já foi colhida, né? E aí a gente pode fazer e colocar a informação do fechamento deste talhão, tá? Então, aqui tem início de colheita, tem a previsão de colheita, a gente pode informar aqui manualmente, e aí também ele já atualiza, né, a informação da média, que aí é a mesma média que traz lá no relatório, tá? Então, encerrou a movimentação, colheu, não vai mais executar nada nesse talhão, vem aqui, preenche, fecha ele, que aí já fica também bloqueado para fazer aplicação, de repente pode ter algum lançamento que o usuário possa ir fazer a movimentação, o sistema vai dizer, não, o talhão já foi fechado e não permite fazer essa movimentação, tá bom? Voltando para os nossos relatórios, a gente viu 2, né, que está ligado à própria impressão do romaneio, está ligado à própria, um relatório de produtividade, que aí a gente movimenta em cima do que foi lançado do romaneio. Eu comentei que eu iria falar sobre os 2 romaneios, eu vou aproveitar aqui também só para mostrar um exemplo para vocês, na pesagem via partilha, caso alguém não tenha conhecimento de como utilizar, né, então nós temos 2 cenários que ele pode atender, tanto para a parte de produção própria, ou para a parte de compra, né, para atender, às vezes, 2 contratos diferentes. Então, aqui, quando a gente faz o lançamento, em uma pesagem, nós podemos separar essa movimentação para mais de um talhão, por exemplo, no caso de colheita própria, né? Então, aqui, eu fiz um lançamento de parte, né, de 40% da carga para um dos talhões, e os outros 60% para outro. Ah, mas quando que isso acontece? Exemplo, está fazendo, né? A colheitadeira está na lavoura, está finalizando a movimentação, a colheita daquele talhão. Ah, preencheu, por exemplo, 40% da carga do caminhão. Já começou a colher no talhão do lado, né? E vai trazer esse produto para o armazém, né, e aí tem que chegar para a questão também até da produtividade, né, para ser mais assertivo, então, na hora de descarregar lá, tem que separar, 40% aqui da carga corresponde a um talhão, e os 60% corresponde a outro. Então, pode fazer o lançamento, né, dividido para apresentar essas movimentações de acordo. Quando preencher via partilha, na mesma carga, né, com os mesmos dados de bruto e tara, o sistema vai dividir o líquido e vai gerar um romaneio para a tela de recebimento aqui para ser apresentado. Então, era isso em relação ao romaneio via partilha. Mas se for contrato, também pode fazer o lançamento aqui e atender mais de um contrato para aquela carga que chegou, ok? Então, romaneio via partilha e o romaneio via recebimento. Ainda olhando para os relatórios, para a gente ter uma noção, né, de informação, nós também temos aqui o relatório de resumo geral da safra, né, que também permite trabalhar com alguns filtros, né, e movimentações para gerar um relatório. Então, vou filtrar aqui só pela cultura. O sistema ele me trouxe a visualização de fazenda e cultura. Então, aqui a fazenda, que é a unidade de negócio, e a cultura que foi movimentada. Posso alterar de acordo com a visualização que vocês desejarem, e aí o sistema vai me apresentar a informação desta maneira, ok? Aqui por fazenda e cultura, por exemplo, nós temos a unidade de negócio, aí tem uma média em relação à fazenda como um todo, e aqui embaixo nós temos um detalhamento de média correspondente a cada um dos talhões que foi movimentado nesta fazenda. Então, ele, além de trazer aqui uma média geral
da fazenda, lembrando que pode ter talhões que ainda não foi colhido toda aquela área, né? E aí essa informação, o outro relatório vai atender melhor. Esse aqui ele traz um geral, né? Cada relatório ele vai ter, ele pode até no final, em algum lugar, apresentar uma informação semelhante. No caso aqui, os dois relatórios trazem uma informação de média. Só que a forma de apresentar essa informação para vocês, ela pode ser diferente entre um relatório e outro. Nesse caso aqui, se a gente for olhar a média, nós conseguimos ver a média por talhão também nesse relatório, só que a maneira como ele é apresentado, né, ela vem de uma forma distinta e diferente do que o resumo por talhões. Então, cada relatório você vai ter uma particularidade e uma forma de analisar. Pode ser que o relatório atenda, né, o fulano, pode ser que o relatório atenda o ciclano, então cada um dos relatórios ele vai trazer uma informação e vocês podem até avaliar, né, ver dentro daquilo que o relatório fornece de informações, o que mais atende àquela necessidade de momento e o que vocês de fato precisam. Jefferson, eu preciso só conferir carga a carga, entendeu? Então, você pode tirar o relatório em cima dos romanês que eu comentei, que vai vir carga a carga, que aqui movimenta todos esses relatórios. Tem todas as informações base aqui. Nós temos também, nesse sentido, um relatório dentro do menu Outros, que é o Conferência Diária, que ele também dá uma listagem de informações. Tem várias opções de filtro aqui, de como tratar, né? Então, cada um vai tratar de acordo com a necessidade que vocês tiverem de momento. E a gente pode também imprimir as movimentações. Aqui ele já dá um pouco mais detalhado que aquele relatório que eu acabei de tirar para vocês, que é a impressão do romaneio. Então, tudo vai de acordo com a informação que vocês desejarem ver, né? E aqui nós não estamos falando de produtividade, nós estamos falando de movimentação, tá? Existem alguns relatórios aqui no sistema que, para que eles funcionem, por exemplo, eles estão relacionados à movimentação de nota fiscal. No caso de colheita, né, pensando em armazenagem no próprio armazém, sem necessariamente usar o processo de remessa, geralmente não acontece a emissão da nota fiscal, exceto em casos que vai transitar, né, que o caminhão vai pegar a rodovia ou algo nesse sentido, mas aí esses relatórios, alguns relatórios, eles exigem a informação da nota e o vínculo para eles poderem ser gerados. Então, em algum momento, às vezes, vocês vão gerar um relatório, ele não sai a informação, então sempre tem que ter essa análise também, de ver, de fato, qual que é o relatório, qual que é a informação que vocês precisam, para daí fazer a consulta, tá bom? Nós temos também um outro relatório aqui, que é bacana, né, que eu vou trazer para vocês, que aqui ele está mais ligado para a unidade, né? Então você pode buscar por variedade, por exemplo, das duas variedades, qual foi a média. Nós temos aqui a informação por fazenda. Então, por fazenda, qual foi a média daquela fazenda que foi lançada? 63 de produtividade. Não, eu quero ver por talhão. Então, qual foi a média específica por talhão daquela unidade, daquela cultura, né? Nessa forma de visualização que eu selecionei. Por variedade, então qual que é a variedade que foi movimentada? Então, por variedade aqui eu tenho uma média de 72, e aqui nós estamos considerando a área, né? A área total que foi movimentada de talhões que foram plantadas com essa variedade. E aí tem a questão de produção em sacas, né? E aqui é a produtividade. Na unidade 2, então a gente vai pesquisar como que está a produção na unidade 2. Na unidade 2 está com 79,25 de média, mas eu só tenho um talhão, né? Então eu só tenho uma área de 20 hectares. Aqui ele só vai trazer também o talhão, vai mudar. Então, algumas opções de relatórios que nós fornecemos para vocês terem o resultado, né? Então, você tem o fluxo de colheita, né? E aí vocês têm a informação dos relatórios que vocês vão tirar. Deixa eu só trazer para cá, para aparecer aqui para vocês. Dentro do fluxo ligado à movimentação, né? Então a gente colhe, a gente faz a colheita, faz essa movimentação. Existem casos
em que é feita a remessa, né, para armazém de terceiros, então é um cenário à parte também. A intenção aqui foi a gente olhar para um cenário de movimentar, colher, e nós olhar para o relatório de produtividade. E fechar também o talhão, né, porque aí a gente vai lá, você finaliza a informação, finaliza o fechamento desse talhão, ele não vai mais movimentar, você tem a certeza que a partir daí não vai ter um lançamento avulso para ele, não vai ter uma aplicação retroativa que foi feita, porque ele foi, de fato, fechado. Tá? Então, a gente consegue ver um relatório de produtividade, a gente consegue tirar um relatório das movimentações, né, e cada um pode se identificar com algum desses, achar que talvez um traga uma informação completa, o outro traga uma informação da forma que deseja realizar, que vai atender aquela necessidade, né? Então, cada relatório ele tem sua particularidade, ele vai trazer as informações, tá? Eu vou tirar aqui, até para a gente também não se estender, eu vou ver se eu consigo responder algumas das perguntas que vocês mandaram, tá? Vou só passar o chat aqui, eu vi que a Marisete fez uma pergunta, né, Marisete? Não sei se você falou como coloca a classificação e como faz alterar o caso que tenhamos dados só depois da carreta voltar vazia para o encerramento. Isso. O sistema ele tem um parâmetro, tá? Que você, nas preferências do usuário, que você define se você deseja colocar a classificação no momento da entrada ou no momento do encerramento, né? Então, o caminhão, pela lógica, né? O caminhão, ele chega vazio, você faz a entrada, ou seja, ele chegou, veio, né, e aí você faz a movimentação. Ou também, no caso contrário, ele passou para a lavoura, né, veio bruto, com o peso total, passou na balança, descarregou, saiu, e aí tirou a tara. Esse é o fluxo mais comum, né, então ele vem da lavoura com o peso bruto, e aí, às vezes, justamente conforme a Marisete comentou, não vai ter os dados da classificação, ele vai lá no armazém, pega esses dados de classificação e na hora do encerramento que ele faz o lançamento. Tudo bem, não tem problema. De fato, realmente, se você não tiver um classificador na balança, não vai conseguir ter aquela informação de imediato. Então, você pode descarregar o produto, fazer o retorno para o preenchimento da tara e aí lançar as classificações. É uma opção que você seleciona nas preferências para ver se a classificação é de entrada ou saída. Tá? Então, entrada é no momento de abertura e o encerramento é no momento de fazer o encerramento do romaneio. Não sei se eu esclareci a dúvida, se a pergunta era de fato essa, mas depois qualquer coisa vocês podem estar acionando a equipe de suporte para complementar também. Tá? Então, está preparado aí para dar esse apoio na hora de fazer o lançamento, tá bom? Vou responder mais um aqui, pessoal, em relação ao tempo também, não vai dar para responder todo mundo, tá? Mas aí a gente vai ficar combinado aí que você está registrando esses atendimentos com suporte para dar esse apoio para vocês, tá bom? O Francisco, essa do Francisco aqui é mais rápida, vai dar para responder a dele e a do Laércio aqui. Toda vez que eu encerrar o talhão, vai ficar em vermelho naquela cor no relatório. Quando você fazer o fechamento, né, do talhão lá no monitoramento, você colocar a data de fechamento e fazer o fechamento dele, aí ele vem para aquele relatório específico ali de resumo por talhões, ele fica em vermelho, tá bom, Francisco? O Laércio, referente ao recebimento via partilha, como o sistema trata quando são 2 talhões e 2 variedades, ou seja, cada talhão tem uma variedade. A variedade, ela já está automaticamente vinculada ao talhão, tá, Laércio? Então, no lançamento do talhão, você vai colocar a informação e vincular automaticamente a informação da variedade. Então, você faz a configuração do ciclo, nós temos, né, cultura, ciclo, e aí a variedade estão vinculada a esse talhão. Então, pode colocar essa informação, e aí o sistema vai fazer a leitura, tá? Se alguma coisa não estiver, se você não estiver conseguindo fluir nesse contexto, conforme eu comentei, pode fazer o registro do ticket, tá? Para a equipe de suporte também te dar um apoio. Bacana? Bom, pessoal, eu acho que em relação ao nosso tempo também está meio curto aqui. A Samantha perguntou sobre a tabela de desconto, tá, Samantha? Essa é rápida também. A tabela de desconto ela pode ser configurada e você coloca na configuração da tabela de desconto as classificações, tá?
de acordo conforme você colocar a porcentagem no Romaneio, o sistema vai calcular a informação da tabela de desconto. Então, você parametriza, configura a tabela de desconto, e quando você lança o Romaneio, você vincula essa tabela de desconto, coloca as classificações, e o sistema automaticamente vai gerar a porcentagem que vai ser cobrada, tá bom? Em relação, pessoal, à parte técnica, né, a parte de lançamentos, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Nós estamos começando agora esse ano de 2021 com algumas lives para vocês, nós iremos produzir mais no decorrer aí, espero que tenham gostado, né? Sempre todo tempo é curto, né? Mas eu tentei trazer de forma objetiva aqui para vocês conseguirem acompanhar, ter uma noção das movimentações. Eu espero que tenham gostado, a gente fica à disposição, tá? Fica também à disposição a equipe de suporte. Duas situações que eu queria trazer para vocês, que são bem bacanas, tá? O ano passado, eu não sei se todo mundo já tem conhecimento aqui, mas o ano passado, a Ciagre, né, o Grupo Ciagre, nós fizemos o lançamento da nossa base de conhecimento, né? O que é a base de conhecimento? No portal, vocês podem fazer a consulta por artigos. Então, a gente tem milhares de artigos lá que vão sanar dúvidas rápidas. Vocês podem digitar parte do texto para fazer a consulta. Então, às vezes, você tem alguma dúvida, pode ser resolvida antes mesmo de abrir o ticket. Então, você pode, no próprio portal, digitar e fazer essa consulta, tá? Então, a gente trouxe essa possibilidade aí para vocês, que já ajuda. A Bruna acabou de mandar aí para a gente o link, né? Já nos deu o apoio aí de mandar. E uma outra coisa bem bacana também, eu acabei de receber a notícia aqui da nossa equipe de organização aqui. Eu não sei se vocês conhecem a nossa universidade, né? Nós temos algum curso na universidade. A gente tem também, através da Plantar Educação, a disponibilidade de conteúdos, né, EAD para vocês. Quem estiver acompanhando a live agora, o patrão lá da Plantar, que é o Marcos Paulo, autorizou aqui nós darmos 50% de desconto, tá, na assinatura mensal, para quem estiver acompanhando aqui, para vocês, né, se cadastrarem, ficarem conectados, para fazer, né, evoluir com a aprendizagem de vocês, tá? Então, informação quente aí para todos. E aí, vamos se cadastrar, vamos acompanhar alguns conteúdos, por exemplo, esse do lançamento de Romaneio. A gente tem conteúdo lá que explica, né, o lançamento mais detalhado, de uma forma mais específica do que foi essa que eu fiz para vocês, tá bom? Esse vídeo também, conforme eu comentei, ele fica disponível nas nossas plataformas do YouTube, tá? Então, vocês podem acompanhar na playlist lá do Ciagre Talks, vocês podem estar acompanhando o nosso canal do YouTube para poder rever ou compartilhar com o pessoal da equipe aí, às vezes não pôde acompanhar, né? Então, fica disponível aí para vocês assistir novamente depois. Espero ter contribuído com todos. Agradeço, né, a disponibilidade. A gente sabe que é um momento difícil, tanto em relação à situação que a gente está vivendo, mas também um momento de movimentação de colheita, né? Nem todo mundo consegue participar. Então, fica aí disponível também para que vocês possam ver depois. Meu muito obrigado a todos que estiveram aqui, tá? O pessoal aí já mandou também o contato da Plantar, quem tiver interesse lá e quiser ganhar um descontinho, é a hora, viu? Então, meu muito obrigado a vocês. A gente, em breve, nós traremos novos conteúdos para vocês, assim como esse de hoje. Agradeço a participação de todos, tá bom? Um abraço, um ótimo dia. A gente dá por encerrada a nossa live de hoje. Valeu?